o JPD tem repercutido com muita veemência a questão dos Anônimos Brasil, que, a exemplo do Anônimos Internacional, que divulgou vários dados do presidente norte-americano que envolvem ele com crimes de pedofilia, aqui no Brasil, dados foram divulgados nessa madrugada pelo grupo Anônimos Brasil, incriminando e divulgando dados de Bolsonaro e de pessoas ligadas a ele. Para comentar com a gente, tá? Acredito que André vai falar primeiro a respeito desse movimento da madrugada, que inclusive movimentou e balançou Brasília. O deputado Eduardo Bolsonaro já disse que iria até a Polícia Federal para fazer um boletim de ocorrência e tentar, enfim, procurar os autores desse que é chamado crime cibernético de divulgação de mensagens privadas. Então, vamos falar aí com o André, com o Antoniel e Lucas. Boa noite, galera. Hoje aqui, 6 horas da noite, a gente fazendo a transmissão ao vivo aqui para vocês. Então, tudo começou na sexta-feira, quando os Anônimos eles resolveram, que é um grupo de hackers internacionais, resolveram fazer divulgações pressionando o governo americano devido aos protestos que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, os brasileiros subiram muita hashtag pedindo para eles intervirem aqui no Brasil também. Foram muitas hashtags mesmo. A gente ficou entre os trend mundiais pedindo que os Anônimos também investigassem Bolsonaro. Então, ontem a gente teve vários acessos de hackers do grupo também, ligado ao grupo dos Anônimos, fazendo divulgações relacionadas à família Bolsonaro e ao alto escalão do governo. Então, ministros do governo, deputados ligados à ala bolsonarista, tiveram seus dados divulgados, e além dos dados divulgados, os Anônimos, eles informaram que tem várias informações de Bolsonaro, divulgaram também gasto de gasolina de Bolsonaro, mais de R$54 mil em gasto de gasolina e combustível. É como se ele tivesse ido para a Lua e gastou tudo de uma vez só. Isso precisa ser investigado. Então, o Bolsonaro e vários outros integrantes do governo já disseram, já confirmaram, praticamente confirmaram, passaram o cheque que aquelas informações que foram divulgadas são informações dele. Inclusive, o Ministério da Justiça vai investigar, ele pediu investigação, o governo federal pediu investigação para encontrar esses hackers, só que esses hackers nem o FBI encontrou. Fazem 6 anos que o FBI procura os responsáveis por essas divulgações lá nos Estados Unidos, quando tiveram aqueles primeiros protestos do Black Lives Matter em 2015, 2014. Também teve a atuação desses hackers e desde então eles são procurados pelo FBI e eles nunca foram encontrados. Então, isso que sugere que vai ser muito difícil também para a justiça brasileira encontrar esses hackers. Outra coisa que ficou muito confusa para as pessoas é que procurar um perfil oficial dos Anônimos. Eles são um grupo de hackers que eles não querem ser encontrados. Eles não deixam vestígios na internet e não deixam aquela porta de acesso contínua. Então, se você entrou num perfil, que o perfil é de 2015, 2011, que tem um nome lá, Anônimos, e a foto deles lá, provavelmente aquele perfil é um perfil falso, pode até conter informações, ele pode ser um propagador de informações, ele pode ser como se fosse um tabloide, ou um Instagram, ou uma pessoa física, um fã no Twitter que está lá digitando, fazendo informações, mas não tem a ligação direta com esse grupo de hackers. Porque assim que eles colocam as notícias, começam a bombar, o próprio Twitter, ele bloqueia aquela conta pela violação de privacidade. Então aquela conta ela não vai demorar muito tempo existindo. Então essa é uma informação que as pessoas precisam saber. Depois que eles jogam lá aquela informação, centenas de pessoas, até milhares de pessoas pegam aquela informação se espalha. Então não tem mais como a polícia ou investigadores irem atrás daquela pessoa. Quem foi a primeira pessoa que soltou, se não tem mais aquele destino zero. Eles vão ter que replicou. Só que, por exemplo, se uma pessoa replicou, quem baixou os dados ontem do Bolsonaro, como a gente tem muitos exemplos na internet de pessoas até que fizeram compras de teste, né? Foram ver se realmente aquele cartão funcionava e tem vários relatos de pessoas comprando iPhone, comprando MacBook e outras coisas na internet, no cartão do Bolsonaro. A gente não recomenda, a gente não está fazendo uma recomendação, está fazendo um comentário. E realmente confirmaram que de fato é
esses dados são do presidente. O que prova cabalmente que, de fato, esses dados são verídicos. O próprio Eduardo Bolsonaro, quando hoje pela manhã afirmou que iria à Polícia Federal para denunciar os atos da Anonymous Brasil, confirma que, de fato, os dados são verídicos e que, de fato, tem credibilidade. O que acontece também, que confirma essa situação, é que todos os dados, em absoluto, a gente aqui no JPD conferiu, todos os dados que estavam, você poderia buscar os dados do WhatsApp, que foram divulgados em vários ministros, da Damares, o da Educação, como vocês sabem, o Vestrave, e também esses números, eles correspondiam às fotos dessas figuras públicas. Então a gente percebe que realmente são dados verídicos e que, de fato, a posição do governo não vai ser de contrapor esses dados, que de fato são verídicos, mas sim de tentar investigar para tentar encontrar. Mas como o André já disse, eu concordo em grau, número e gênero, é impossível você encontrar com o pouco aporte de tecnologia que nossa Polícia Federal tem, um pouco aporte que nossas polícias têm na investigação cibernética, esse grupo tão bem organizado, tão bem articulado, que desde 2003, para quem não conhece a história do Anonymous, desde 2003 está nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil também, atuando contra o governo a favor do povo. É um movimento de cyberativismo que não tem uma liderança clara, então é um movimento horizontal que acontece em todo o mundo. Eles têm ações coordenadas. Então, essa ação de divulgação e de disposição do governo Bolsonaro foi coordenada, claro, a gente tem evidências disso, mas que, de fato, não há uma liderança, não há alguém que represente um líder para o Anonymous Brasil. Então, a gente vê até no próprio símbolo, que é um cara de terno e gravatas, com o rosto escondido, ou com a interrogação no local do rosto, que significa justamente que não há uma liderança, não há uma figura proeminente nesse movimento, mas sim um movimento horizontal que está a serviço do povo e contra o governo, como assim eles se denominam. E lembrando que o Ministério da Justiça não ia investigar eles, e também o Douglas Garcia não ia ficar tão puto porque tinham divulgado os dados, se não fossem os dados verídicos deles, né? Então, as informações batem com as informações reais dessas pessoas que foram divulgadas, e realmente eles sofreram ataques de hackers e foi divulgado as informações dele na internet. Agora, o que a gente está esperando são as outras informações que ligam Bolsonaro com outros diversos crimes que foram prometidos de serem reveladas, que até agora, até o momento, não foram reveladas, mas nos Estados Unidos já foram reveladas várias informações e fotos, inclusive fotos de Donald Trump com envolvimento em redes de pedofilia que necessitam de ser investigadas, e alguns anônimos até fazem um desafio para que eles sejam investigados. E é aquele negócio, não tem como esses anônimos, não é uma empresa, não é um perfil de uma pessoa que elas todas têm ligação entre si, a gente nem sabe se eles conseguem se comunicar, se todos eles se comunicam entre si, ou se outras pessoas especializadas eles entram e fazem o serviço daquela ideologia, desse cyber-ataque, em outros governos, sem ter nem ligação com outros países. Porque, como eu falei, eles escamoteiam tanto que pode ser que até a localização que dê para encontrar eles seja no meio do Oceano Atlântico. E, obviamente, não vai estar ninguém no meio do Oceano Atlântico usando um computador e divulgando informações de Bolsonaro e de Trump. É muito difícil de encontrar eles. Agora eu queria escutar aí dos meninos. Como você disse, André, um grupo de hackers não vão ter uma conta com selo de verificação confirmado pelo Twitter. É claro, eles são hackers. Eles estão usando uma conta aqui, outra ali, muda o IP do computador, então é uma coisa muito... tentando se esquivar das investigações que naturalmente vão surgir depois dessa divulgação, que de fato
queira você ou não, é um crime. Então, tem dados pessoais sendo expostos, apesar de serem muito úteis a quem luta por um Brasil mais limpo, mais honesto e melhor para o futuro. Mas, de fato, é um crime que está sendo um crime virtual que está sendo ocorrido e que, de fato, vai haver uma investigação. Mas que, de fato, reitero, essas informações que vão ser divulgadas, que estão sendo divulgadas, não vão ser confirmadas pelo selo de verificação da conta no Twitter. Vão ser confirmadas pela autoridade. A gente já disse aqui, eu já disse antes nessa mesma live, que a gente vai afirmar a veracidade quando você colocar lá os dados do cartão corporativo, como foi feito do Bolsonaro, e você vê que a conta está tudo verificado, tudo certo, de acordo com várias fontes aí depois da divulgação. Quando você vê que os números de celulares todos concordam com a foto da respectiva liderança, da respectiva autoridade que foi divulgada. Então, vou passar para a Antoniel para dar essa primeira análise a respeito de tudo que aconteceu e todas essas divulgações pelo Anônimo Brasil. E em seguida, Lucas Fischer. Por que foi colocado, é interessante, né, reforçar mais uma vez que a ideia de Anônimos, né, como o próprio nome já diz, é de anonimato. Então, você não sabe, né, de onde saiu e de onde partiu. Né, isso eu estou falando aqui geograficamente. Então, a gente não sabe se esses ataques, né, ou se esse cyberativismo, né, eles surgiram aqui do Brasil, ou eles podem ter surgido da Europa, dos Estados Unidos, de qualquer outro país e lugar do mundo. Outro ponto, né, é que o grupo Anonymous, né, ele estava, de uma certa forma, parado, se a gente for observar. E voltaram agora, né, quando estoura, né, quando o George Floyd morre e começam-se as manifestações. E aí o grupo volta. E aí, fazendo uma retrospectiva, né, onde é que o grupo Anonymous já atuou, né? Então, vejam só, né, desde 2010, né, ele vem aí com uma atuação. Então, vale a pena a gente destacar também que nos movimentos que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, né, o Anonymous conseguiu derrubar sites do governo da Tunísia, do Egito, né, em 2011. E aqui também no Brasil, né, a gente vai ver que em 2013, né, um braço da Anonymous Brasil aí reivindicou, né, uma invasão do Instagram da presidenta Dilma. E em 2014, né, eles derrubaram o site da ABIN, né, que é a Agência Brasileira, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência Nacional. E aí, dito isso, né, é importante trazer isso que o Matheus colocou para a gente fazer uma análise de como, né, os brasileiros eles estão recebendo as notícias. E aí se junta a isso, né, uma série de coisas. Primeiro, né, o bombardeio de notícias, né, não diretamente correlacionadas e ligadas apenas a todos os acontecimentos políticos, mas também de Covid, né? Junta-se a isso, né, uma questão que está sendo colocada no Brasil e que a gente tem visto, que se é uma notícia que eu concordo, ela tá ok, se não, ela é fake news, né? Então, assim, eu não tenho uma disposição para verificar, para saber se realmente aquilo é verdadeiro, então, na dúvida, é fake news, né? E, em terceiro lugar, essa amplitude do acesso. O que eu estou chamando de amplitude do acesso, né, vai diretamente a esse primeiro ponto, que é esse bombardeio, né, de informações. Ou seja, eu tenho muitas informações, né, e agora eu tenho o meu celular, que é uma coisa que todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas tem, né, e aí basta a gente ver, né, que tem mais celulares do que pessoas no Brasil, né, e as pessoas ali no seu cotidiano, né, elas não param realmente para verificar a notícia. Então, entre eu parar e verificar se a notícia ela é verdadeira, se a notícia ela tem aí a sua veracidade, é mais fácil eu entrar no discurso de que é fake news, né? Então, eu acho que essa é a primeira parte aí da minha contribuição junto dessa análise. Então, né, eu percebi um padrão da movimentação dos anônimos. Eles sempre se movimentam, tanto como se falou na Primavera Árabe, tanto como em 2016, não foi?
sempre quando existe uma grande internacional que surge, às vezes até nacional, muito grande, eles aproveitam para fazer esse vazamento de dados. Por exemplo, isso do Bolsonaro, eles já poderiam saber desde antes da eleição, eles já poderiam ter exposto isso, até ter mudado o cenário político brasileiro, né, expondo isso, mostrando isso na mídia, mas não, eles esperaram, e só agora, por causa desse caso do homem negro que foi assassinado nos Estados Unidos, agiram como são lá e vazaram lá e aproveitaram para vazar aqui também. Mas, por exemplo, eles podiam ter agido antes, vocês não concordam comigo? Eles poderiam ter pesquisado antes e falar, esse cara aí é um candidato para presidente, vamos pesquisar aqui e mostrar as coisas, mostrar o que tem de oculto, etc. É interessante essa questão, né, da atuação do Anonymous, né, nesse processo de movimentação social, né? Então, como a gente está vendo, né, como surgiu, como eles voltaram, a partir do momento que os movimentos dos Estados Unidos, né, antirracistas, eles começam a surgir, como a gente está vendo, né, a gente está aí com 8 dias de movimento, e hoje explode e surge na Europa, e nós tivemos aqui no Brasil no domingo, né? Então, é nesse momento que o Anonymous atua, né? Como você bem colocou. E aí tem uma coisa que é interessante, né? E aí vem a pergunta, né? Como é que isso vai chegar, como é que isso chega no Brasil e como é que isso é capturado pelas pessoas, tendo em vista, né, esse processo de polarização que a gente tem hoje no Brasil, né? E que tudo que é contra o governo Bolsonaro é de esquerda, né? Então é interessante a gente também começar a analisar e perceber como é que as pessoas estão capturando, estão pensando, né, o que é esse Anonymous, porque assim, no Brasil a gente está tendo um processo de polarização que ou você é do lado do Bolsonaro, ou se você não é do lado do Bolsonaro, não existe outra possibilidade de existência, só existe a esquerda, né? E aí também é uma coisa que a gente tem que pensar. Só complementando aí a fala do Lucas, então, na questão dos anônimos, eles usam aquela máscara dele, que é bem característica, ela é do Guy Fawkes, que é da HQ de V de Vingança, V de Vendetta. Tem um filme, eu acho que, não sei se tem na Netflix, mas na internet com certeza tem, é V de Vingança, o filme, que ele ficou bem popular, e ele aposta na anarquia, no caos. Então, provavelmente, esse grupo de hackers, com certeza, são pessoas que estudam muito, conhecidos como nerds. E eles conhecem esses referenciais. Eles não são uma associação ou empresa que eles trabalham sempre ou tem tá todo o tempo com aquela intenção de derrubar o governo. Eles não são uma organização política também. Então, eles aparecem nesses momentos de caos para dar apoio. Porque como está esse caos, essa confusão toda, é mais fácil, porque tem muita informação sendo gerada, é mais fácil deles atuarem de maneira que eles consigam explodir aquilo, do que eles aparecerem do nada, no momento de calmaria, botar uma notícia, não vai repercutir e espalhar tanto na internet, quando agora, no meio de um caos, eles botam uma bomba que todo mundo está querendo saber, aí várias pessoas vão replicar aquilo muito rapidamente e fica mais difícil ainda deles serem pegos. Então, por isso que é uma explicação por eles agirem nesses momentos de maior tensão, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu acredito que seja mais pela linha de pensamento do personagem da HQ, baseado nisso, mas também para ajudar na ocultação das suas tarefas, até porque eles não têm interesse de ser presidentes ou de nenhuma força política. Eles estão ali só para fazer a parte deles enquanto hacker no movimento como um todo.